Por que você precisa entender o funcionamento da sua memória de trabalho e como isso é importante para facilitar o seu aprendizado e seus estudos? E vamos ao vídeo. Olá, eu sou o professor Waras Duarte e aqui no meu canal eu falo sobre aprendizagem acelerada e desenvolvimento pessoal. Se são assuntos do seu interesse, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e ative as notificações. Talvez uma das queixas principais que eu escuto dos meus alunos está ligada exatamente à memória. Há uma dificuldade em memorizar informação e, consequentemente, de lembrar das informações. Uma das razões para isso é exatamente o excesso de informação que muitos nós vivemos, né? A informação hoje é muito fácil, se encontra... Quando eu falo de informação, estou falando de uma forma geral, né? Aquilo que você vê no Instagram, no Facebook, o livro que você precisa ler, as coisas que acontecem no seu dia a dia, ou seja, a todo instante nós somos bombardeados por muitos estímulos, por muitas informações. E se você não souber lidar com isso, um dos problemas vai ser exatamente esse, dificuldades de memória. Aliás, você pode saber um pouquinho mais sobre esse tema, que eu já falei num vídeo anterior, no link que eu vou deixar aqui em cima. Primeiro, eu preciso falar do que vem da memória. Porque quando a gente fala memória, está usando um termo aqui bem genérico. Para os cientistas, nós temos tipos de memórias diferentes. Você vai ver alguns neurocientistas falando de memória episódica, declarativa, de longo prazo, de curto prazo, imediata, de trabalho. Tudo isso existe, mas aqui para o nosso vídeo eu vou focar em memória de longo prazo e memória de trabalho. Por quê? Como nós estamos falando de dificuldade de lembrar de informações, isso é uma indicação que a informação não está na memória de longo prazo. A memória de longo prazo é aquela que armazena aquilo que você aprendeu na sua vida, fatos da sua vida, conhecimentos, aprendizados, né? Estão todos armazenadas nessa memória chamada memória de longo prazo. Para você criar essa chamada memória de longo prazo, a informação precisa passar, vamos dizer assim, ela tem certos filtros antes. E um desses filtros é chamada memória de trabalho. Essa memória de trabalho é uma memória do momento. É a memória que está mais ligada ao que está acontecendo no seu momento agora. Por exemplo, passou talvez alguns minutos aqui do nosso vídeo, talvez você consiga lembrar um pouco do que eu falei logo no início do vídeo. Ou talvez antes de estar assistindo esse vídeo, você leu um certo livro, ou leu algo ou que estava num site, algo assim, e você ainda consegue resgatar aquelas informações. Essa memória de trabalho é uma memória cognitiva, é aquela que te ajuda nas atividades cognitivas de aprendizado. É uma memória racional. E é aquilo que permite que você converse com outras pessoas e você, nessa conversa, lembre de algo que a pessoa falou talvez há uns 5 minutos atrás. Ou vai assistir um filme. Memória que permite que durante o filme tem um evento acontecendo e você lembra de algum evento anterior do filme, algo, sei lá, que passou uns 10 minutos antes, que você começa a fazer conexão. Ou seja, é aquela memória que permite que você funcione no momento presente. É uma memória ligada a raciocínio, a memória que você usa quando você está lendo, a memória que você usa para fazer cálculos, ou seja, todos os tipos de processos cognitivos acontecem na memória de trabalho, antes de você criar memória de longo prazo. Você pode imaginar essa memória de trabalho como se fosse sua mesa, a sua escrivaninha de estudo. Vamos dizer assim que você vai estudar uma certa matéria, uma certa informação, e você coloca lá o material que você precisa para estudar. Talvez seja um livro, as suas anotações, aquelas coisas que você colocou no seu computador. Então você deixa tudo lá para poder lidar com a informação. Então, a memória de trabalho é como isso, é uma escrivaninha, onde você, através da sua atenção, da sua concentração, você está focando em certas informações. E é uma memória limitada. Você não consegue focar em muitas coisas ao mesmo tempo. São poucas coisas, uma
por vez. Uma por vez. É uma memória que não, a duração dela varia, né? Tudo depende do tipo de estímulo, mas ela pode ser algo que dura alguns minutos, de algo que você leu há 2 páginas atrás do livro e simplesmente esqueceu. Então já passou de mais de 1 minuto e você esqueceu do que foi lido. Pode ser uma memória que dure talvez um dia, talvez 2 dias, e olhe lá, e olhe lá. Então ela não é uma memória muito longa, né? Mas ela é muito importante porque é através dela que você pode criar memória de longo prazo. O que acontece na memória de trabalho é que se você lida com uma informação apenas uma vez, você precisa estudar para uma prova e você só estudou ou leu aquela informação apenas uma vez. Talvez ele só vai durar na sua cabeça poucas horas. Depois, logo você vai esquecer. Por quê? Porque a memória de longo prazo precisa de reforço, né? Você precisa estar voltando para essa informação. E aqui já vou dando uma dica para os estudantes. É muito comum hoje as pessoas na escola, na faculdade, querer estudar de última hora. Então, a prova é amanhã e você hoje que começa a estudar. Quando você está fazendo isso, você só está favorecendo a memória de trabalho. Você não está ajudando a criar memória de longo prazo, pois você está lidando assim pouco tempo com a informação. Então, a tendência de você esquecer algo no dia seguinte, no dia da prova, é grande. É grande, porque você não criou memória de longo prazo. Talvez algo ficou na sua memória de trabalho, talvez algo que possa ter durado 1 dia, 2 dias, mas não é muita coisa. Então, já vou avisando, aqueles que têm o costume de estudar de última hora, eu sinto muito, a tendência sua é ir mal na prova. O estudo ou a criação de memória de longo prazo demanda tempo. Mas no momento que você está lidando com a informação, você está utilizando essa chamada memória de trabalho. Bem, e como é que você pode, vamos dizer assim, favorecer o uso desse tipo de memória, né? Porque como é uma memória que envolve muito atenção e concentração, você pode treinar essa memória fazendo exercícios do tipo de palavras cruzadas, exercícios, aquelas brincadeiras de memória, né, que tem aqueles cartõezinhos para lembrar onde está tal, aqueles cartões iguais. O sudoku, né, que é algo que ajuda muito na parte da memória de trabalho. Outra coisa que é importante para você favorecer a criação dessa memória, não só essa memória, mas também a memória de longo prazo, é fazer exercícios físicos. Sim, a atividade física favorece a sua memória. Por quê? Porque você aumenta a oxigenação no cérebro, então isso facilita a criação de memória. Outra coisa é você evitar distração. Né? Como é uma memória que necessita do uso da atenção, da concentração, se você está em ambientes ou se você se distrai com facilidade, você acaba não favorecendo o raciocínio ou o uso da memória de trabalho. Tá? Ela não, vamos dizer assim, você usa muito pouco. Então a tendência é você esquecer com muita facilidade. Toda atividade que exige essa memória vocês devem fazer. Né? Leitura, fazer cálculos de cabeça, não usar maquininha, parar para pensar. Tá? Tudo isso favorece. Né? Essas são atividades cognitivas que usam muito a memória de trabalho. E óbvio, né, para você estar criando cada vez mais memória de longo prazo, você precisa reforçar sempre o estímulo, ou seja, sempre voltar para a informação. Não existe pílula, não existe mágica. Existe o quê? Você ter um entendimento dessa forma como o nosso cérebro funciona e saber tirar proveito disso. Agora, e você? Como é que você faz para lembrar com mais facilidade daquilo que você estudou, daquilo que você viu? Né? Como é que você faz para estimular mais a sua memória de trabalho? Escreva aqui em comentários.
e a gente se encontra no próximo vídeo.